Olá, meus caros. Hoje eu gostaria de refletir com vocês um tema que, infelizmente, às vezes está meio proibido no nosso país. Mas nós precisamos voltar a refletir, analisar o que é o direito e qual é a relação dele com a justiça e a ética. Como ponto de partida dessa reflexão, eu gostaria de retomar o próprio conceito de lei. Quando nós falamos em lei, nós estamos falando do quê? Ora, São Tomás de Aquino, ele dizia que a lei, ela é certa medida e regra, né, dos atos humanos, segundo a qual alguém é induzido a agir ou deixar de agir, né, deixar de fazer determinada coisa. Bom, se é assim, ou seja, a lei de fato, ela vai ser compreendida justamente como essa medida, como essa referência, como essa regra, né, para se analisar os atos humanos, que são livres e conscientes, e, portanto, dizendo à pessoa se ela pode ou não pode fazer determinada coisa, se ela deve ou não, né? Então, de uma certa forma, a lei vai ter toda essa correlação com a ideia de obrigar a pessoa a agir ou obrigar a pessoa a não agir. Ora, quando nós analisamos a vida humana, o mundo humano, a gente vê que o agir humano, ele é teleológico, ou seja, quando nós agimos, fazemos escolhas, tomamos decisões, realizamos determinados atos, a gente sempre visa estar buscando atingir alguma meta, algum fim, algum objetivo. E é justamente pela nossa razão, né, que nós vamos procurar analisar e ver qual é a meta e o fim que nós estamos buscando. E, portanto, se de fato é pela razão que o ser humano analisa, né, e vê qual é esse fim e quais os melhores meios para poder atingir o fim almejado, se o agir de fato humano tem essa dimensão finalística, e aí a gente vê a importância da razão, a lei, de uma certa maneira, ela é justamente essa referência, essa regra, essa medida para poder nortear também as nossas razões, para orientar a nossa razão e, a partir disso, ver de fato o que convém, o que é melhor nas mais diversas situações da vida. Por isso que nós precisamos ter claro que, quando falamos em lei, nós não podemos levar em consideração apenas o que se chamaria de lei positiva, né? Mas nós precisamos entender que existe sim a lei escrita, a lei que é elaborada pelo próprio ser humano, que seria a lei positiva, enfim, humana, né, que tem esse aspecto jurídico positivo, né, e elaborada pelos mais diversos legisladores ou parlamentos, enfim, nos mais diversos países, seja no nível municipal, estadual, federal, etc. Então existe a lei escrita, que é a lei positiva, a lei elaborada pelos próprios seres humanos, pelos legisladores, né, que estão lá supostamente representando os seus, digamos, eleitores. Só que nós também precisamos entender que existe uma lei, que é uma lei não escrita, que o ser humano, conforme vai se desenvolvendo, ele vai encontrando e descobrindo dentro de si mesmo que vão servir de referência para as suas ações, para os seus atos, para as suas escolhas. Que é o conceito, muitas vezes, né, tradicional que se usava, que era o conceito de lei natural, que hoje é tão negada, é tão criticada, então muitas pessoas até aceitam lei natural no sentido, no âmbito físico, né, mas quando se fala de lei natural no âmbito da ética, né, ou da moral, muitas pessoas já não aceitam mais isso, né? Ou seja, quando nós falamos de lei natural, é no sentido de que cada coisa tem o seu ser, cada coisa tem a sua maneira de existir. E, portanto, o modo de ser e de existir da coisa, o ser dela, de alguma maneira, já nos mostra, né, como que nós devemos nos relacionar com ela, qual é a sua razão de existir, né, para que, de fato, ela existe. Então, conforme nós vamos realmente nos conhecendo e conhecendo as coisas, no âmbito da nossa própria consciência, vai se expressando essa lei natural. Nós vamos tendo clareza desses princípios, desses critérios, né, básicos que vão nortear a conduta do ser humano. Ou seja, de uma certa maneira, do ser das coisas, do nosso próprio ser, se infere, se deduz daí determinados princípios de ação. Então, se por um lado existe o que se chama, né, de direito positivo,
né, e é legítimo que exista, ou seja, o ser humano vai, né, elaborar determinadas leis, os parlamentos vão fazer isso com a finalidade de organizar a sociedade, as instituições, né, e vai ter, lógico, toda a importância ali de serem promulgadas e a partir disso ter uma força de coação, e aí entra todo, enfim, o aparelho do Estado para poder obrigar esse tipo de coisa. Então, até um certo ponto isso é legítimo. Só que se a gente cai no excesso de direito positivo, achando que só existem leis positivas, nós caímos aqui num grande desafio, porque o direito positivo, a lei positiva, ela é a expressão da vontade simplesmente de legisladores. Os legisladores mudam, as vontades mudam, e, portanto, essa lei também muda. Logo, a grande questão não é saber apenas o que é legal do ponto de vista da lei positiva humana. É preciso saber discutir e analisar o que é legítimo, o que é justo, né? Porque no fundo, ou seja, é como a tradição clássica vai nos chamar a atenção, né? Aristóteles, enfim, outros, que toda lei ela se orienta pelo bem comum. Não no sentido de que ela despreza o indivíduo, que não é nada disso. Mas é no sentido de que, já que o ser humano vive em sociedade por natureza e precisa tanto do outro, nós precisamos nos preocupar não só com as questões individuais, mas também aquilo que é comum a todos os seres humanos e os deveres que brotam disso. E, portanto, organizar a vida em sociedade, né, as instituições, a lei, de fato, positiva tem essa função. Só que a lei, ela não tem que orientar apenas pela questão do bem comum. A lei é aquilo que de fato é o justo. E nesse aspecto, ou seja, o fim, a finalidade da lei é a justiça realmente, é dar a cada um o que lhe pertence. Mas além disso, ou seja, além da finalidade da lei ser a questão da justiça, a lei é o justo. Em que sentido? Ou seja, de maneira muito peculiar, no caso do ser humano, da vida humana, da existência humana, no homem, né, o justo é o que lhe ajuda a atingir a plenitude da sua natureza. Então, se a finalidade da lei é a justiça, é dar a cada um que lhe pertence, mas principalmente se a lei é o justo, quer dizer que a lei justamente deve ser aquele meio, aquela regra, aquela medida que vai ajudar o ser humano a atingir cada vez mais a plenitude da sua própria natureza, a desenvolver as suas potencialidades e buscar toda uma excelência. Então, por aí a gente já vê que há uma íntima relação entre direito e justiça, né? E, portanto, nesse contexto humano de vida em sociedade, lógico que a autoridade que deve se organizar a vida em sociedade não é uma autoridade sobre os homens baseado em quem mais é poderoso, baseado em quem mais tem influência, etc., e tantas outras coisas. A autoridade sobre os homens na vida da organização social deveria pertencer justamente à esfera da lei, que aí, portanto, regeria todos os homens a partir disso. Porém, se essa autoridade sobre os homens pertence à lei que rege a todos, é importante compreender também que não existe só o direito positivo e a lei positiva, mas existe o direito natural e a lei natural, aonde do próprio modo de ser das coisas eu deduzo determinadas ações e como se relacionar com elas. Portanto, a lei, né, a lei estabelecida, a lei justa, a lei justa, é a melhor forma de reger a vida das pessoas, de reger a vida em sociedade, a vida social, as relações interpessoais, etc. Por isso que nesse contexto, né, para se evitar todo tipo de privilégios, discriminações, etc., e injustiças, é por isso que o direito ele se baseia justamente no discernimento daquilo que é justo, justamente para superar todo tipo de barbárie, todo tipo de atrocidade, né? Todo tipo, digamos assim, de destruição da vida humana e da dignidade humana. E quando o direito não tem essa preocupação e não se baseia nesse discernimento do que é realmente justo e compreendendo que a lei é aquilo que é justo e justo é aquilo que ajuda o ser humano a atingir toda a sua plenitude, aqui começam um monte de problemas.
né? Quando de fato eu começo a fazer uma separação muito perigosa entre direito e justiça, e principalmente quando ocorre, né, o desdobramento disso, que é a separação do direito com a ética, o direito com a moral. Quando se ocorre essa separação, a lei ela pode começar a ser entendida e interpretada, ou seja, a lei pode começar a ser vista simplesmente como um instrumento, né, de um poder legítimo para dominar as pessoas, para dominar os homens por intermédio da força. Então veja como a coisa começa a ficar complicada. Ou seja, quando eu separo o direito da justiça e principalmente da ética, eu começo a entender a lei como um mero instrumento legítimo, um instrumento legítimo de poder para dominar as pessoas. Eu acho que você já viu isso em algum lugar. E, portanto, começa aquela confusão de que, no fundo, o direito e a legislação, o estabelecer lei, é a mesma coisa. Mas não é. Uma coisa é a legislação, é o direito positivo, é o estabelecimento de leis positivas feita pelo legislador. Outra coisa é aquele que realmente busca exercitar o direito e discernir o que realmente é justo, o que pertence a cada um, mas principalmente o que pode ajudar o ser humano a ser cada vez mais um ser humano melhor e ter uma vida do bem, né? Mas infelizmente, historicamente falando, ética e direito foram se separando. Ou seja, de um lado você tem a lei positiva, que seria mais social, mais externa, e de outro lado a lei moral, que seria mais interna e abstrata. Essa lei moral, esse aspecto ético foi sendo deixado cada vez mais de lado, e o direito foi focando cada vez mais a lei no sentido positivo. A tal ponto não só de muitas vezes querer legislar no lugar do legislador, mas também de estabelecer leituras e interpretações que contradiz muitas vezes até o espírito que estava por trás na elaboração daquela lei positiva humana. E a grande consequência de toda essa separação, de todo esse processo, em primeiro lugar, é que a justiça começa a ser vista, a ser entendida como algo de fórum íntimo, algo que tem a ver apenas com a minha questão particular da minha consciência, e o direito vai sendo visto cada vez mais como uma mera convenção social estabelecida por determinadas pessoas. Se a justiça passa a ser vista assim, o direito também, consequência de toda essa separação do direito e da ética, isso acaba obrigando a se estabelecer como critério de justiça a mera legalidade. Ou seja, é justo, não aquilo que realmente respeita a dignidade humana e que ajuda o ser humano realmente a atingir uma plenitude. Mas é justo simplesmente aquilo que está de acordo com a lei? Ou o que é pior, é justo aquilo que está de acordo com uma certa interpretação que for feita sobre a lei. E aí abre-se espaço para as piores atrocidades. É aí que nós temos, muitas vezes, a dignidade humana ferida, negada e humilhada, porque o direito deveria ser o meio pelo qual procura-se organizar a sociedade, procura-se regular a vida humana da melhor forma possível, ajudando o ser humano a desenvolver suas potencialidades, atingir toda uma plenitude, dando a cada um que lhe pertence, né? E, portanto, ajudando a orientar o ser humano a fazer o que é melhor nas mais diversas situações. Mas para isso, eu não posso achar que existe apenas um direito positivo. Nós precisamos resgatar e voltar a discutir o direito natural, a importância do direito natural, porque a lei positiva humana, ela existe, tem sim, digamos, direito de existir, mas a referência da lei positiva deveria ser natural. O fundamento do direito positivo deveria ser o direito natural. E aí sim, nós não separaríamos direito nem de justiça e
nem de ética, procurando mostrar que, além das vontades particulares dos legisladores ou juízes, existe um fundamento do que, como as coisas deveriam ser e como deveriam agir, fundamentada na própria realidade. É a ideia de que as ações e as orientações e as leis devem estar calcadas na própria realidade, que é a expressão de uma sabedoria e de uma vontade absoluta e transcendente. Mas parece que muitos não acreditam mais em Deus. E, portanto, direito natural parece que não tem mais sentido. E hoje nós estamos colhendo as arbitrariedades e consequências dessas escolhas e desses pressupostos filosóficos. Forte abraço. Se gostou, deixa a sua curtida, comentários, compartilhe o vídeo e se inscreva aí no canal. Tudo de bom e até a nossa próxima reflexão.